Olá, meus amigos, estou mais um dia aqui falando com vocês sobre assuntos que podem ser polêmicos se você colocar no meio de um barzinho ou numa discussão no domingo com os familiares, que é sobre a compra de imóveis. No Brasil, a gente tem uma cultura que repete-se muito uma frase sobre quem compra terra não erra, valorizando os imóveis. Mas a questão é que no passado tínhamos uma situação onde um casal gerava 10 filhos. E tinha uma demanda muito grande para você de novos imóveis para moradia. Porque imagina que 10 filhos, pelo menos 9 novos imóveis eram necessários. Mesmo que o genitor deixasse um imóvel para um deles, teria a necessidade de construir mais 9 imóveis. Só que isso, com a tendência atual, inclusive até de reduzir a população, como já tem em alguns países, isso modifica essa demanda de imóveis. E a gente tem que repensar para falar sobre investimento em imóveis com menos emoção e mais razão, para a gente não sofrer aquele efeito manada. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês, mas pegando dados para tomar uma decisão com coerência. Vou pegar aqui o FIPZAP, que é muito importante para a gente analisar como foi a evolução do valor dos imóveis nos últimos 10 anos e considerar a nossa situação atual, que temos uma Selic de 15% ao ano. Então vamos lá para os dados. Então aqui temos essa matéria que cita que em 10 anos a inflação foi o dobro da alta dos preços dos imóveis. Então é como se o imóvel ficasse a metade do valor da inflação. A inflação é aquilo que vai nos servir como referência para manter nosso padrão de vida. Porque se a inflação ela foi ao dobro do valor, as coisas aumentaram muito mais do que o imóvel. É como se o imóvel não estivesse valorizando corretamente. Não estivesse valorizando o ideal, na verdade. E aqui, pegando de 2014 a 2024, nós temos uma situação baseada no IPCA, que é um indicador de inflação, que se você botasse 100 mil reais, ele viraria 185 mil reais. E os mesmos 100 mil reais colocando em imóvel, ele viraria só 141 mil reais. Ou seja, um era 185 mil reais contra 141 mil reais. Não seria o ideal a gente botar dinheiro num local onde o nosso dinheiro não valoriza tanto, porque a gente consegue investimentos acima da inflação quando você aplica corretamente. E tomando como base o FIPZAP aqui, a gente teve uma inflação nos últimos 12 meses de 5%, 5,17%. Já os imóveis aqui, eu estou pegando a cidade de Recife, por ser uma cidade que eu conheço, os imóveis só valorizaram 4,67%, ou seja, o imóvel valorizou menos do que a inflação. O preço do metro quadrado médio em Recife foi de R$ 8.400. Outro ponto importante é que tiveram bairros sim que valorizaram aqui embaixo muito, 15%. E outros bairros que valorizaram menos, até caíram aqui, 0,4%. Isso aqui é muito importante porque até na hora de comprar você pode pegar um bairro que de repente teve alguma situação que não privilegiou tanto os preços e com isso você consiga fazer uma compra melhor, né? Mas que dê um retorno financeiro melhor. Eu peguei como base aqui um bairro de Recife aqui, que é de classe média para alta. Peguei apartamentos que eu considero quentes, apartamentos de 2 quartos com 50 metros quadrados. Então, eu tenho aqui como referência que o apartamento aqui para aluguel custa R$ 2.100, com um condomínio de 530 e um IPTU de 164. Você tem que somar esse valor. Isso aqui é muito importante. Peguei outro exemplo, muito próximo, de R$ 2.600. E para venda? Para venda, eu estou pegando esses imóveis aqui,
420 mil reais, a mesma situação, apartamento de 2 quartos no mesmo bairro. E estamos em setembro de 2025 e esse imóvel aqui está desde o dia 27 de junho anunciado. Esse outro imóvel, 410 mil reais, desde o dia 9 de maio, ou seja, o imóvel não tem tanta liquidez como se fosse o dinheiro, né? Outro exemplo aqui, um imóvel de 386 mil, anunciado desde março, e esse de 360 mil também, anunciado desde fevereiro. O que é que eu quero mostrar com isso aqui? Se eu pegar o valor médio desses anúncios que eu coloquei aqui de imóveis à venda, eu tenho que esses imóveis estão custando aqui uma média de 394 mil. Dá mais ou menos aqueles 8 mil, né? Porque se eu pegar um apartamento de 2 quartos, dá 50 metros quadrados, eu tenho 8 mil vezes 50 dá exatamente 400 mil, ok? Eu tenho também o valor de IPTU. Eu vou achar uma média aqui dos imóveis que eu peguei ali de R$ 183 reais, que quando você fizer a compra do imóvel, esse IPTU normalmente a prefeitura aumenta. E de condomínio, considerando os exemplos que eu peguei ali, de R$ 578 reais. O que é que isso significa? Que você, quando paga o aluguel ali de R$ 2.600 reais, esse valor de R$ 761 reais não vai ficar na mão do proprietário. Não, o proprietário ganhou R$ 2.600, R$ 2.700 reais. Não. Ganhou esses 2.600 menos essas taxas de IPTU e condomínio que você vai ter que pagar. Outro ponto importante é que o preço médio, se eu pegar os dois aluguéis ali, vai dar R$ 2.697 de aluguel. Tirando esses 761, que é essas taxas que não ficam na mão do proprietário, vocês têm aqui taxa, o aluguel fica para o dono R$ 1.935. Isso é muito importante a gente entender que o dono então saiu de 2.600 para 1.900 de aluguel, porque esses valores, como eu disse, não ficam para ele. E qual é o resumo de tudo isso? Eu tenho um IPCA, que é a inflação de 5,17, que é o valor que corrigiria os seus gastos, né, para manter o seu poder de compra. E eu conseguiria, certamente com a Selic a 15%, mesmo já descontando o imposto de renda, pelo menos um rendimento de 13,42 ao ano. Se eu pegar 13,42, que se eu botasse esses 400 mil, que era o valor que eu vou investir ali, ou que o dono investiu, né, já para comprar o imóvel, e considerar que 13,42 é o rendimento que eu conseguiria, menos os 5 da inflação, eu tenho um ganho real, quer dizer, um retorno real do investimento de 8%, que seria um investimento acima da inflação. Né? Então, aquilo que corrigiria para você manter o seu valor e aquele valor do capital investido, e você ficaria com esses 8% para você gastar da forma que você quisesse, mantendo o seu patrimônio. Quando eu analiso isso, chego a algumas conclusões. O inquilino vai pagar aqui R$ 23.224 ao ano de aluguel, mas ele não vai ter a taxa extra, ele não vai ter alguma manutenção que precise fazer, que não seja uma manutenção que foi causada por desgaste que o mesmo causou. Isso teria que abater também, mas como eu não tenho como tangibilizar isso, eu vou considerar que foi tudo perfeito, que o inquilino pagou aquele valor, que é R$2.000 mais ou menos por mês, e que que também o imóvel não ia dar problema nenhum. Inclusive que o dono também não teria problema com vacância, que conseguiria que o imóvel, um inquilino saísse e o outro já entrasse. Você vê que nada disso acontece em cima da realidade de quem tem imóveis, né, para alugar. Considerando essa situação, se eu pegar aqueles 400 mil e multiplicar por 13%, que é quanto eu conseguiria botar no banco e ele me dar de retorno, eu ganharia 52 mil sobre esses 400 mil. Então esses 400 mil ficaria 452 mil, vamos dizer. Se eu abater do aluguel, a diferença seria 29 mil. Esses 29 mil, teoricamente, seriam um extra além do aluguel. Será que isso faria diferença na sua vida? Te ajudaria em alguma coisa?
você daria um novo direcionamento para essa receita. Mas talvez você me dissesse, mas se eu fizer dessa forma, eu não corrijo a inflação. Se eu não corrigir a inflação, o que é que vai acontecer? Eu não mantenho meu poder de compra. Ok, se eu pegar os 394 mil versus os 8% aqui, eu vou ter 32 mil. Menos os 23 que eu ia pagar de aluguel, eu vou ter 9 mil aqui de extra, realmente livre para você gastar sem problema nenhum e manteria o seu bem. Considerando que o imóvel iria, pelo menos, chegar na inflação, que a gente viu que isso não é uma realidade. Mas sendo a situação ideal, embora não esteja acontecendo, em 10 anos você teria ali 93 mil. Se você isso, colocando juros sobre juros, certamente chegaria até 100 mil. Então, quer dizer, de 400 mil você teria 100 mil extra para você usar da forma que você quiser. Então, nesse sentido, valeria a pena comprar um imóvel? Eu estou perguntando do ponto de vista de retorno financeiro na situação atual. O dono teria ao mês 0,49 sobre o valor investido. Se ele botasse esse valor investido numa aplicação correta, ele teria ali pelo menos 1%. Teria o dobro desse valor. Então é esse ponto que eu gostaria que a gente repensasse, para a gente não tomar decisões com base na emoção ou com base no que pensa a média. A gente tomar decisões para que o investimento que a gente está fazendo no imóvel, se tiver de fazer uma compra, seja um investimento que nos traga benefícios financeiros também. Aqui eu não estou falando de compra do coração. Quem quer comprar porque é um sonho. Eu estou falando aqui de retorno financeiro. Isso vai ser viável para você financeiramente. Pois é, eu espero que vocês tenham entendido que tomar decisões sem analisar, sem pegar dados, normalmente a gente perde dinheiro. Então eu gostaria que a gente analisasse com base na educação financeira, entendendo quanto é que dá o retorno de investimento sobre cada hora que a gente vai aplicando o nosso capital, de maneira que a gente possa, através desse retorno, viver melhor. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe com aquele seu amigo aí que certamente vai ter aquela teoria de que quem compra terra não erra, para esclarecer a ele que, do ponto de vista de investimento, na situação atual, não valeria a pena, até por todo o histórico, que a gente tem que tomar também decisões com base em critérios mais técnicos. Ok, meus amigos? Forte abraço e até a próxima. Até mais.